Olá, meu nome é Bruno Bartoliti, bem-vindo ao meu canal e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Pois então, tá um dia bem bonito. Eu tô aqui num lago chamado Dam Husum, que fica mais ou menos uns 15 minutos de bicicleta do centro de Copenhague. Pela primeira vez desde que eu cheguei tá fazendo um dia de sol bem bonito. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho do pôr do sol. Tá 10 graus, então apesar de estar bastante sol, tá friozinho. Aqui do lado tem uma ciclovia e uma pista para as pessoas correrem. Então é um parque, é um lago bem grande. E é isso, bem agradável. Muito bem, espero que vocês gostem dessa locação e que o som não fique com muito vento. Mas assim, como vocês viram no título do vídeo, eu queria fazer uma reflexão sobre o fracasso. Eu estou num momento agora de adequação, né, num novo país, numa nova cultura, numa nova língua. E assim, é um momento bem interessante. Então essa reflexão vai principalmente para quem vai se aventurar por outros países, por outras culturas, mas não só. Também para aquelas pessoas que querem refletir sobre o eu. Por que eu estou falando isso? Porque assim, quando você viaja para um outro país, com a intenção não de ser turista, simplesmente tirar fotos de belas paisagens, de diferentes arquiteturas, de pessoas diferentes, quando você quer se integrar no lugar, você tem que ter um olhar assim muito diferente, um olhar meio que de criança, um olhar onde você procura ver a beleza das coisas diferentes. Porque se você for ficar criticando as coisas que são diferentes, que você tem dificuldade de se adaptar, você vai ficar muito, muito estressado. Assim, é uma experiência difícil você mudar para um local onde você não está acostumado com a temperatura, onde você não sabe falar a língua. Eu não sei falar dinamarquês, só sei falar obrigado, tac. Mas eu vou aprender. E assim, fora isso, né, de não saber falar a língua e de não estar acostumado com tanto frio, pra você ter uma ideia, hoje que é o dia que está mais sol aqui, tá fazendo 10 graus. Então eu peguei dias, hoje de manhã, por exemplo, eu fui praticar yoga e saí de casa, tava 1 grau e tava cheio de geada, assim, nos campos, bem branquinho, ou seja, é frio. E andar de bicicleta, minha bicicleta aqui do lado, realmente é fácil aqui, né, porque há ciclovias para todos os lugares, mas não tem subidas, só que é um vento e é frio pra caramba. Então tudo é uma adaptação, né? Então a principal dificuldade que eu tive aqui quando eu cheguei foi encontrar moradia. Eu comecei a ficar assim, muito preocupado. Você tem que estar preparado para o fracasso. Então eu vou contar para vocês assim, uma experiência que eu tive. Quando eu cheguei, eu comecei a mandar muitos e-mails aqui nos sites, né, de aluguel. E eu recebia muito negativo, até porque todos os anúncios eu escrevia, mesmo os que estavam em dinamarquês, eu respondia em inglês. Eu recebia então muitos negativos, eu comecei a ficar um pouco tenso. Mas assim, eu tô preparado. Quando você vem para um lugar diferente, você tem que estar preparado para tudo. E esse é o tema da reflexão de hoje. Vou contar para vocês como a gente tem que estar preparado para o fracasso, porque senão a gente começa a ter altos e baixos emocionais, que isso tira completamente sua energia. Principalmente se você tem que se preservar, porque você já não fala a língua, você já não sabe direito onde que você está, você se perde fácil. Tudo é complicado, o frio te tira muita energia também. Então você não pode se deixar ficar com muitos altos e baixos emocionais, porque isso vai acabar com a sua energia. Então vamos lá. A primeira resposta positiva que eu tive, passou assim umas horas e a pessoa, num lugar que era bem legal, né? E aí a pessoa me respondeu logo depois de umas horas falando que infelizmente ela tinha alugado, então para eu esquecer.
Aí beleza, tinha mais 2 outras oportunidades. Uma outra oportunidade era mais ou menos uns 11 quilômetros de bicicleta, 11, 12 quilômetros de bicicleta de onde eu tô, que é um lugar provisório. Eu resolvi ir de bicicleta, até porque ia ser muito complicado também achar transporte público, porque os sinais aqui é tudo difícil de entender. E aí eu fui de bicicleta, tava chovendo, e aliás é normal chover aqui. Então tava chovendo, ventando muito forte, assim, um vento de mais ou menos 40 km por hora. Então era como se eu estivesse andando de bicicleta numa subida. Eu andei esse percurso todo, um frio muito forte, devia estar mais ou menos uns 3, 4 graus. Aí eu cheguei no local e liguei para a pessoa, falei, cheguei. Aí a pessoa não me respondeu na primeira vez, do telefonema, na segunda vez. Na terceira vez ela me respondeu e falou assim, agora eu tô passeando com meus cachorros na floresta, não posso atender agora. Eu falei, o quê? Enfim, você não tem muito tempo para ficar reclamando e não tem muito tempo para ficar decepcionado, entendeu? Por isso que eu falo, você tem que estar preparado para o fracasso. Porque até quando você tem alguma conquista, por mínima que seja, ela acaba tendo um significado maior. Então eu simplesmente montei na bicicleta e voltei na chuva e nessa situação toda com muito frio. Só que preocupado, porque eu precisava achar um lugar para ficar. E aí eu decidi ir num outro lugar, que era para uma outra direção da cidade, para uma parte da ilha que tem aqui em Copenhague, a ilha principal, que era mais ou menos 11 quilômetros de novo. Ou seja, 11 de volta deu 22, depois nessa segunda vez foi 11. Eu andei mais ou menos uns 45 quilômetros nesse dia de bicicleta. Isso é uma coisa corriqueira, Então, para vocês terem uma ideia como que o corpo vai se acostumando num ambiente diferente. E aqui todo mundo anda de bicicleta. Muita gente. Vou ver se eu mostro fotos disso também para que vocês vejam. Enfim, só que olha só que revés. Nessa segunda visita já tinha parado de ventar, já não estava chovendo tão forte. E aí eu cheguei na casa da pessoa e eu tinha colocado lá no meu e-mail que eu falava francês também. A pessoa começou a falar em francês comigo. Era uma senegalesa. E aí ela me mostrou o quarto. Um quarto, sim, infelizmente, numa área que não era tão, digamos, bela da cidade. Ou seja, também tem umas áreas mais pobres aqui em Copenhague. E eu comecei a falar em francês com ela falou que era senegalesa e que o quarto era sem registro de endereço. Ou seja, quarto ilegal. Aqui, na Dinamarca, é muito importante que você registre o seu endereço, Então ela falou que ela não queria declarar o endereço. Então foi mais uma decepção. Eu pensei que finalmente tinha achado o quarto depois de muito tempo de busca e mais uma vez depois de tantos quilômetros rodados e frio e o tempo se esgotando para achar lugar, eu fracassei de novo. Tive que voltar para casa porque eu não podia ficar naquele lugar e começar de novo as buscas. Então, assim, se você vai mudar para um lugar, se você mesmo está na sua própria cidade, você pode ter essa cabeça até para a sua própria rotina normal. E você vai ficar... Tá muito bonito o dia e o pôr do sol aqui. Mas enfim, estava dizendo que o tempo estava se esgotando e eu tinha que começar do zero a minha pesquisa de novo. E você estando na sua cidade ou em outro país, a gente tem que ter uma decisão que eu acho que é fundamental, que é tentar viver o presente de maneira um tanto que curiosa. Por isso que eu falo que meio que com um olhar de criança, olhar que vê o mundo sempre como uma coisa meio que um estado de maravilhoso. Eu há muito tempo atrás, quando eu estudei no colegial filosofia, tive um professor chamado Dante.
E o primeiro texto que ele mandou a gente ler e comentar foi um texto de Baudelaire, que falava sobre o maravilhoso. E eu acho que esse olhar de maravilhamento a gente não pode perder. Por exemplo, quando eu vou no mercado aqui e eu vou tentar comprar algum suco ou alguma coisa e eu não consigo entender nada do que está escrito, ao invés de eu ficar reclamando, né, para a caixa ou para o supermercado, fazer uma reclamação que os produtos não têm nada em inglês, que são incompreensíveis, eu tento achar aquela situação engraçada, eu tento achar aquela situação exótica. Então, se você não perder o senso de humor nessas dificuldades, tudo começa a se tornar um tanto que meio que pitoresco, sabe? Então, tudo acaba ficando meio que mais leve. Aí você não se permite ficar nem muito estressado, nem muito desequilibrado nesses momentos. O olhar de maravilhamento também é quando você começa a perceber as dinâmicas do outro país. Eu estou começando aqui para você ver, por exemplo, que também tem aqui elites, tem a classe mais pobre, quais são as estruturas aqui de poder, de dominação. E observar tudo isso é muito interessante também. Você vê como que a sociedade humana se organiza de maneiras diferentes em todos os lugares, mas sempre tem alguma coisa que é meio que característica do ser humano, né? E, enfim, depois que eu tive esses revés, né, passou mais 2 dias e eu consegui achar um lugar, então agora eu tô bem mais tranquilo, porque eu tenho um lugar para ficar, né? E agora eu tenho que colocar minha energia para outras coisas, né? Para o projeto que eu tenho para fazer o documentário aqui. É um projeto que inclusive vocês vão logo aqui no meu canal ficar sabendo mais informações, porque eu vou produzir um vídeo pedindo apoio. Vai ser um projeto bem sério, que eu vou fazer uma página explicando sobre o projeto e eu vou precisar do apoio de vocês. É um projeto que tem interesse, que eu acho que vai despertar interesse de muita gente no Brasil, porque tem muita coisa aqui, tem muitas ideias aqui que funcionam muito para a sociedade. Não é à toa que eles são considerados aqui na Dinamarca o povo mais feliz do mundo. E eu quero tentar mostrar essas coisas, essas características, para que de repente no Brasil ou até em outros lugares a gente adote essas mesmas soluções, a gente adote essas mesmas ideias, né, para fazer uma vida um pouco mais fácil, um pouco mais feliz para todos. Então agora eu vou ter mais oportunidade de me focar um pouco mais no projeto, de achar trabalho também. Eu vou, a princípio, dar aulas de yoga. E se eu perceber que vai ser muito difícil, eu também vou procurar fazer outras coisas. Enfim. Mas agora, tendo lugar onde ficar e o frio já diminuindo, fica mais fácil. Mas a mensagem dessa reflexão acho que é essa, do olhar do maravilhamento e de achar essas dificuldades, né, de não saber falar a língua, por exemplo, eu fui lavar roupa ontem numa lavanderia, aquela lavanderia que você automática, sabe? É um local onde tem várias máquinas, você vai lá e lava a sua roupa com moedas. Tinha isso na França também, eu já sabia como que era. Por isso que eu consegui usar aqui, porque não tem informação em inglês, é só em dinamarquês. Então, sabe, é um nível de atenção que você tem que ter para cada ação que você faz muito grande. Sabe, onde você vai colocar as moedas, onde que você aperta, você tem que ler, tentar reler, tentar entender o que você está... Sabe, você começa a tentar aprender a língua por osmose, porque não tem tradução, você tem que entender ali o que está acontecendo na circunstância e tentar se desenrascar, como se diz lá em Portugal. Espero que vocês tenham gostado das fotos que passaram aqui no vídeo. E acho que tem fotos aí de um dia que era um pouco mais nublado. Então é isso. Mantenha o olhar de maravilhamento, olhe as coisas e as dificuldades, os reveses de maneira cômica. Porque os reveses eles vão acontecer e o fracasso ele vai acontecer. Tinha a possibilidade de eu não achar lugar para ficar aqui. Tinha. Eu estava totalmente preparado para isso.
Eu acho que se você, quando vai fazer suas empreitadas, você está preparado que o fracasso ele pode acontecer, né? Aliás, você sempre preparado para que a maior probabilidade é que o fracasso aconteça, principalmente num lugar onde você não está acostumado, nem com a temperatura, nem com a língua, nem com a organização. Uma das coisas que eu percebi aqui, agora ficando um pouco mais tempo, que é um aspecto que talvez para nós, assim, latinos, né, brasileiros, por exemplo, como é que é tudo muito organizado, eu acho que no final das contas a gente acaba se sentindo um tanto que meio que menos livre, sabe? Porque como tudo tem... Meu amigo uma vez que morava na Alemanha, ele me falou isso. Mas é que todo mundo tem o seu... andar na sua linha, sabe? A bicicleta tem que andar na sua linha, o pedestre na sua linha, o ônibus na sua linha, o carro na sua linha, tudo tem uma organização. E como tudo é organizado, sair fora dessa organização acaba sendo muito gritante. Então você meio que é coagido, meio que se vê obrigado a entrar nessa organização toda. E isso se sente um tanto meio a liberdade limitada. É claro que vem sociedade mesmo, tem isso, né? De ter uma liberdade limitada para tentar ter uma boa convivência com os demais. Todo mundo abdica um pouco da liberdade. Enfim, a reflexão não é sobre isso. A reflexão é sobre estar preparado para o fracasso. É isso. Eu acho que eu estou me mantendo assim zen na medida do possível. Eu tô, claro, praticando yoga para mim é uma coisa muito importante, ajuda muito. Mas eu tenho que ter uma decisão interior de manter esse olhar do maravilhoso quando eu não sei o que fazer na lavanderia, quando eu não sei o que eu estou comprando direito na comida, ter humildade para pedir ajuda para as pessoas, ter concentração para observar como que as coisas são num lugar onde você não conhece a cultura, não conhece os costumes, o que é permitido, o que não é, o que é proibido, o que não é. Você tem que estar com a atenção plena. E na verdade, eu até gosto de ficar nesse estado de atenção plena. É por isso que eu acho que eu acabei me acostumando a viajar e mudar de lugares tantas vezes. Eu acho que é muito intenso você ter essa oportunidade na vida de estar prestando atenção em tudo que você faz. Né? Em tudo que você faz, você tem que prestar muita atenção para que o fracasso seja, né, a probabilidade de fracasso seja reduzida, para que você consiga se integrar, achar trabalho, achar amizades e conhecer o que uma outra cultura tem para te ensinar. Todas as culturas têm coisas para te ensinar. Tá? Eu acho que a gente tem que estar aberto, né, para observar o que o outro tem para ensinar. E assim, aquilo que até pareceria fracasso acaba sendo parte dessa descoberta, entendeu? Então eu espero que tenha sido uma reflexão interessante essa. Vou ficar aqui curtindo mais um pouquinho o pôr do sol. Mantenha-se com esse olhar de maravilhamento nas coisas. E tudo acaba parecendo, mesmo difícil, mesmo no frio, mesmo sem perspectivas de moradia, e mesmo, né, com todas essas dificuldades, tudo acaba parecendo tão intenso, tão rico, que a experiência acaba sendo enriquecedora. Tá bem? Sim, por último, eu queria fechar o vídeo de hoje pedindo para você que ouviu essa reflexão até agora, que você está inscrito no meu canal, muito provavelmente, né? Se não, pode se inscrever. Eu gostaria que você deixasse sua opinião sobre uma coisa bem importante aqui para os rumos desse canal daqui para frente.
Vocês devem ter percebido que eu coloco nesse canal, às vezes, documentários que eu traduzo para o português. Eu coloco reflexões meio que políticas, às vezes como essa, meio que filosóficas. Eu coloco yoga, coloco saúde total, coloco respondendo impossível. Tem várias coisas que eu coloco nesse canal. E eu acabei percebendo que, pela vocação do YouTube, acaba sendo mais produtivo um quadro por canal. Então eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que eu devo fazer, por exemplo, um canal só para o yoga, um canal só para minhas reflexões, um canal só para saúde total, tá bem? E se vocês acham então que esse canal aqui, que é o principal, que eu tenho mais inscritos, vocês acham que eu escolho o que para manter nesse canal, né, para manter nele? O que vocês acham? Eu deixo aqui só minhas reflexões? Ou você acha que eu não mudo nada, continuo colocando todos esses quadros aqui, tudo misturado mesmo? Então, se você deixar comentário, eu agradeço muito, porque eu estou um pouco perdido. Queria a sua opinião, você que é meu inscrito. Eu faço o conteúdo para as pessoas que assistem, claro. Então, se você puder deixar a sua opinião, eu agradeço muito. E eu vou considerá-la para tomar decisão. E espero que eu, assim que eu tiver um pouquinho mais estabelecido aqui, eu consiga reativar a minha regularidade nos vídeos. Então, fiquem bem. Obrigado por assistir. Obrigado por dar um joinha, que isso sempre é uma ajuda para quem produz conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau.